Olá, turma! Tudo bem? Você já me conhece. Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online, aqui neste nosso curso maravilhoso que é o Gramática para Passar. É isso mesmo. E neste momento, continuamos a falar sobre a transitividade, sobre a predicação verbal. É isso mesmo. Então acompanhe na tela, porque temos uma questão interessante. Disse o examinador na prova da Caixa Econômica Federal, dizia: a expressão duas versões exerce a função de complemento da forma verbal existem? Não sei, vamos ver. Ele quer saber se duas versões é complemento da forma verbal existem. Leia o texto. Existem duas versões sobre o caminho percorrido pelo general árabe. Mas aí o menino faz o quê? O menino olha assim e fala: ah, professor, existem o quê? Você não. Aluno do professor Lucas não faz isso de jeito nenhum. Para com isso. Para. Tá feio. Para que tá feio. Você vai colocar aqui ó, Tenta colocar o lá. Quem existem o quê? Dá? Dá pra falar? Quem existem o quê? Não. Olha na tela. Na verdade, é o que é que existem. Ou seja, duas versões é que existem. Duas versões existem, ou seja, e o verbo existir é intransitivo. Duas versões aqui é sujeito e não objeto. Ele falou que seria complemento, não é? Na verdade é sujeito, o que torna a questão número 97 uma questão completamente equivocada. Vamos à questão 98 e aí você vai comparar a 97 com a 98. Olha só. O trecho. O setor de tecnologias da informação e comunicação impulsiona um conjunto de inovações institucionais. O termo conjunto exerce a função de núcleo do complemento direto da forma verbal impulsiona. Entendeu a pergunta? Quer saber se o termo conjunto desempenha a função de núcleo do complemento direto, ou seja, quer saber se é objeto direto. Então, cadê o verbo? Impulsiona. Cadê o sujeito? Aí você pergunta, ó, quem? É possível fazer essa pergunta do quem? Quem impulsiona? Professor, o setor de tecnologias da informação e comunicação. Esse aí é o sujeito, ó. Então, fez a pergunta do quem. Então, quem impulsiona? Impulsiona o quê? Quem impulsiona? Impulsiona o quê? Impulsiona alguma coisa. Então, o verbo impulsionar, aqui, ó, ele é VTD. Impulsiona o quê? Um conjunto de inovações, que é o O. D é o objeto direto, ó. Quem impulsiona, impulsiona o quê? Então, olha a diferença da questão 98 para a questão 97, que é exatamente aquilo que eu concluí o bloco anterior. Eu terminei o bloco anterior mostrando isso para você. Então, olha a diferença. Aqui, duas versões existem. Porque o que é que existem? O que existem? Duas versões. Então, é sujeito. Agora, no segundo exemplo, quem impulsiona o quê? Quem impulsiona o quê? Aqui sim o verbo é VTD, um conjunto é o OD, é o objeto direto, porque alguém impulsiona alguma coisa, tornando a questão 98 uma questão correta na tela. Então a questão 98 é uma questão que está adequada, perfeita, e assim eu posso olhar. Professor, mas conjunto é núcleo? Aqui, ó. Núcleo do objeto direto. Agora sim, eu posso observar a questão 99. 99. Diz assim: a expressão o êxito exerce a função sintática de complemento direto da forma verbal dependerá. Ó, quer saber então se é o quê? Quer saber se é objeto direto. Leia o texto. Dependerá da adesão dos demais ministros o êxito de um apelo feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Primeira coisa, olhar para o verbo e ir atrás de quem? Você sempre vai atrás de quem? Você sempre vai atrás do sujeito. Você sabe disso, eu já fiz essa anotação importante para você. Então, você sempre vai atrás do sujeito. Quem é o sujeito aí? Só dependerá o quê? Dependerá algo, ó. Não tem. Turma, aqui o sujeito, preste atenção. O E tá lá na frente. Eu já falei para você, muitas vezes você vai procurar o sujeito e você tem que fazer o quê? Vamos lá. Lembra daquelas informações que eu anotei para você lá atrás? Que você vai procurar o sujeito,
certo? Você considera a possibilidade de o sujeito ser inexistente, de ser oculto, de ser indeterminado. Agora aqui não tem como ser indeterminado porque não tem partícula C e também não está no plural, não é indeterminado. Não pode ser inexistente porque o verbo aí é pessoal. Aí você ficaria na dúvida talvez em sujeito elíptico, mas não tem nada falando antes para falar que é elíptico. Então, você vai considerar essa possibilidade, mas considere a possibilidade também de que esse sujeito esteja depois do verbo, posposto ao verbo. E se eu coloco essa construção em uma ordem direta, como é que eu tenho? Olha só. O êxito de um apelo feito pelo presidente do STF dependerá da adesão dos demais ministros. Então, o êxito aqui é o sujeito do verbo depender na tela. Vamos lá comigo. O êxito dependerá. Então, o êxito dentro do contexto é o seu sujeito. Porque o êxito de um apelo feito pelo presidente do STF dependerá. E aquilo que depende de alguma coisa. Dependerá de quê? Da adesão dos demais ministros, que é o objeto indireto. Então, olha, observe. O êxito, tá? Esse êxito dependerá da adesão dos demais ministros. O examinador falou que era complemento direto, a questão está errada porque não é complemento direto, mas sim sujeito. Questão número 100, é isso mesmo, já chegamos na questão de número 100. Olha que legal, hein? Questão número 100 e nós só estamos no começo do curso. Oh, coisa boa. 100 disse em conversa vira bate-boca. A classificação do verbo quanto à predicação é, não sei, olhe para o verbo, né? Aí tem como sujeito quem? Quem é o sujeito? Conversa, certo? A pessoa conversa vira o quê? Não é assim não. Bate-boca é a característica da conversa ligada por meio do verbo virar. Virar era, lembra lá? TV, café, SP2, ó, tornar-se, virar, continuar. É verdade, ó. Verdade, professor. Então, ó, bate-boca é predicativo do sujeito. E o verbo aqui é um verbo de ligação. Tem essa resposta? Tem, letra E, de ligação, tá? Número 100. Questão número 100 aqui, resposta foi a letra E. Agora é a questão de número 101. Dizia, o fragmento seguinte é base para a questão. Disse o fragmento. Fazemos interurbanos, jogamos no toto-bola, compramos o batom que seduz os moços e a espuma de barbear que seduz as moças. Os verbos fazer, jogar e comprar, quanto à predicação, são respectivamente. Não sei, vamos analisar. Vamos lá, fazemos. Quem fazemos? Nós fazemos. Certo, quem faz algo. Fazemos o quê? Interurbanos, objeto direto. Legal. Jogamos, quem jogamos? Nós. Quem joga? Joga algo, professor. Sim, joga algo, mas nesse contexto joga em algo. O verbo é transitivo indireto. Jogou em quê? Jogou no toto-bola. Objeto indireto. Aí tem que tomar cuidado, porque pode ser que ele apareça aí como verbo intransitivo, tá? Ele pode também aparecer como verbo intransitivo. E eu vou observar o seguinte, este é o caso, e eu aqui estou cometendo um erro. Então, é bom observar. Olha só, porque jogamos. No toto-bola é onde jogamos. Olha a circunstância. Por isso tem que olhar o valor circunstancial, tá vendo? Circunstância de lugar aí, ó. Jogamos onde? No toto-bola. É uma circunstância de lugar. Então tem que ter cuidado, tá vendo? Então é realmente atenção ao contexto. Compramos o batom que seduz, ó. Quem compramos? Nós. Quem compra algo. Aí sim, ó. VTD, o batom que seduz é objeto direto. Legal. Então temos aí, ó, VTD, né? Então não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Opa, pode ser a D ou a E. Legal. O verbo é intransitivo. Então, letra D de Deus é a sua resposta. Mas que questão interessante, você percebeu? Então requer aí, para analisar uma questão dessa daí, requer cuidado, requer atenção. Perfeita questão. Letra D de Deus é a sua resposta perfeita para a questão número 101. Assim, eu observo a questão número 102, que disse, ao analisar a oração, ao chegar à maturidade, é adequado afirmar. Legal, turma. Nós temos ali o verbo chegar. Então observe aí o verbo chegar. O verbo chegar
Só que o verbo chegar é verbo o quê? Intransitivo. Professor, mas não chega a algum lugar? Sim. Mas a maturidade aqui, ó, é o adjunto adverbial, né? Adjunto adverbial aí nesse caso, na verdade, vamos falar numa ideia do tempo, né? A maturidade ou lugar, enfim. Vamos ver o que ele cobra aqui. O verbo chegar, letra A, é intransitivo? É, mas ele quer a alternativa errada, tá? Inadequado. É intransitivo? É. B, o acento grave assinala a fusão de preposição com artigo? É verdade, olha só. Ali, ó, quem chega, chega a, temos a preposição a, mais o artigo a que acompanhou a palavra feminina, que é a palavra maturidade, tá? Então, nessa situação aí, a letra B está perfeita. Letra B perfeita. A preposição a poderia ser substituída por em? De jeito nenhum. Porque quem chega não chega em, você chega a. E isso eu já comentei com você antes. Letra C é o gabarito da questão. A maturidade é um adjunto adverbial? É um adjunto adverbial, isso eu anotei já. Então, letra C é a questão que está errada. Isso eu já comentei com você. Quem chega, chega a algum lugar. Você nunca chega em. Você sempre chega a algum lugar. Então, legal. Letra C foi a resposta. E a partir de agora, eu trago para você algumas análises. É isso mesmo. Nós vamos fazer a análise aqui, ó. Análise dentro de contexto. Legal, né? Então nós temos alguns contextos para analisar aqui juntinhos, ó. Coloquei para você 12 frases e depois tem uma questão. Não, é 12, mas repetiu aqui, ó. Na verdade, isso daqui era para ser 13 e 14, mas não tem problema, você entendeu, né? E depois temos a questão 103. Legal. Vamos lá. Vamos aí a nossa primeira frase. Ele o tornou um homem melhor. Ele o tornou um homem melhor. Legal. Lembra quando eu comentei daquela dica? Aquela dica importante? Qual dica, professor? Tantas dicas, né? Aquela que quando eu falei assim, ó. Você vai trocar o me, te, se. Aí aqui, você vai falar também do o, a, né? O me, te, se, nos, vos, né? O se de novo, os, as. E posso até acrescentar aqui, se você quiser, o lhe, né? O lhe e o lhes. Aí qual foi a dica que eu falei pra você? Pra você saber a função sintática desses caras, eu falei pra você trocar pela palavra você. Porque aí facilita a nossa vida, né? Vamos trocar pela palavra você. Vai ajudar bastante, ó. Ele o tornou um homem melhor. Vamos ver lá, ó. Ele o tornou um homem melhor. Ele tornou a você um homem melhor, ele tornou você um homem melhor. Professor, ele tornou você um homem melhor. Legal. Então, olha só. Temos aqui o verbo tornar. Tem como sujeito ele. Certo? E quem torna alguma coisa, ó, ou seja, ó, tornou quem? Tornou você. Então, esse o aqui, ó, é o objeto direto. Só que um homem melhor, você concorda que um homem melhor é uma característica desse objeto direto? Então, um homem melhor é predicativo do objeto. Um homem melhor é predicativo do objeto. Agora, quando eu pergunto a você qual é o nome do predicado que eu tenho pela frente, que predicado é este que nós temos aqui, turma? Isso aqui é um predicado o quê? É um predicado verbo nominal. Tá vendo por quê? Porque tem como núcleo o verbo e o predicativo. Então, ele tornou você um homem melhor. Essa dica aí te ajuda bastante na questão de prova, tá? Vamos lá para a número 2. Vamos fazer essa análise completa, tá? Mesmo esquema. Vamos descobrir aí que tipo de predicado tem pela frente e tudo mais. 2. Todos permaneceram no local por algum tempo. Temos o verbo permanecer, todos, que é o sujeito. Bom, no local, veja que não é característica, então não vai falar que permanecer é verbo de ligação. Porque no local é uma adjunta adverbial de lugar. Adjunta adverbial de lugar. Por algum tempo, já percebeu que é uma adjunta adverbial de tempo. Por algum tempo, adjunta adverbial de tempo. Isso significou que o verbo permanecer, ele é verbo intransitivo, tá vendo? Agora, se eu for analisar ali, nesse caso, qual é o tipo de predicado? Predicado é o quê? Predicado é apenas predicado verbal. Predicado verbal. PV,
predicado verbal, PVN, predicado verbo nominal, né? Isso aí nós já sabemos. Então, o verbo permanecer, para ser verbo de ligação, ele tem que ter uma característica. Professor. Então, perceba bem esta situação, tá? Tópico 3, turma. Veja, fazia frio naquele dia. Aqui eu quero uma atenção especial para o verbo fazer, tá? Porque o verbo fazer, ao indicar, tá? Fazer. Ao indicar tempo decorrido, vamos anotar aqui, ó. Indicando tempo decorrido, ou indicando um fenômeno natural, né? Fazer frio, por exemplo. Natural. Fazer frio. Nós entenderemos se tratar de um verbo, meninos, impessoal. Então, observe bem aqui comigo, ó. Fazia frio naquele dia. O verbo aí, ele é considerado um verbo impessoal. Tá? Um verbo impessoal. Isso significa para nós que o sujeito é considerado um sujeito inexistente. E o verbo aí, ó, é um verbo transitivo direto. Frio é o objeto direto, porque o frio ele acontece, né? Fazia frio. Um sujeito, então, inexistente. E naquele dia é um adjunto adverbial de tempo, né? Quando foi naquele dia. Então, olhou para o verbo fazer e ele indica para você esse tempo decorrido de faz tempo, por exemplo, tá? Ou então, quando ele passa um tempo, algum fenômeno natural, ele também será considerado aí um verbo impessoal. E sendo verbo impessoal, o sujeito é inexistente. E ele, claro, ficará em terceira pessoa do singular. Tudo bem? É importante que você guarde essa informação. Então, fazia frio, ou faz sol, tá? Fez 30 graus ontem. Então, tudo isso mostra para mim que eu entendo que o verbo é, neste caso, um verbo impessoal. Tudo bem? Legal? Então, vamos aí para o próximo tópico. O tópico 4 disse assim: as pessoas ficam em casa sozinhas em diversas situações. Olhemos para o verbo ficar, que apresenta aí como sujeito as pessoas, tá? As pessoas. Veja que sozinhas é uma característica dessas pessoas ligadas por meio de um verbo, ou seja, o verbo é de ligação. E sozinhas é um predicativo do sujeito. Professor, mas e em casa? Tá? Em casa. Qual a função desse em casa? Em casa, meninos, aqui você percebe comigo que é o nosso adjunto adverbial de lugar. E em diversas situações é o nosso adjunto adverbial de tempo. Legal? Ah, professor, e qual é o predicado? Bom, no tópico 3, nós percebemos aqui que o predicado é apenas um predicado verbal. E no tópico 4, temos um predicado nominal. Nominal apenas, tá? Nominal, porque aí o verbo é um verbo de ligação. Beleza? Vamos lá para o próximo exemplo, que disse: ninguém o informou das mudanças no setor. Legal. Lembra que eu comentei com você dessa dica importante aqui, ó, do meter-se nos vos, né? Trocar pela palavra você. Então troca pela palavra você lá, ó. Ninguém é que é o sujeito. E aí quem informa, informa quem? Informa alguém. Informou quem? Informou você. Então esse o aqui é objeto direto, ó. Ninguém informou você. E aí quem informa, informa alguém de algo. O verbo é VTDI. Vou até falar assim, ó, que informou você de quê? Das mudanças. Das mudanças, objeto indireto. No setor, é o adjunto adverbial de lugar. E lembra que eu comentei com você que esse verbo informar permite também uma outra redação, né? Primeiro eu vou anotar aqui que o predicado da situação aqui, ó, é um predicado que é um predicado verbal.
Agora, você que sabe muito bem que eu poderia fazer uma nova redação aqui, ó. Dizendo como? Dizendo que ninguém lhe informou, isso eu já comentei com você, ninguém lhe informou as mudanças. Agora troca lá o lhe pelo você, como é que vai ficar? Ninguém informou as mudanças a você. Tá vendo? Ninguém informou as mudanças a você. Ó, o verbo aqui é VTDI ainda. As mudanças agora é o OD, objeto direto. E o lhe é o objeto indireto. O ninguém aqui continua sendo sujeito. Então, só mudou um pouquinho, ó. Então usa a palavra você. Então quando eu coloco aqui vai ficar como? Vai ficar a você. E quando eu coloquei no lugar do o, fica só você. Tá vendo? Então, ó, neste exemplo aqui, ó. Veja bem, neste exemplo, ninguém informou as mudanças a você. Aí o lhe é objeto indireto. Agora aqui embaixo, ó, ninguém informou você das mudanças. Aí aqui é objeto direto. Agora interessante que o predicado é verbal nas duas, não vai mudar nada. Por quê? Porque não tem predicativo. Na tela, continue. 6. Retornou ao local do evento para a avaliação médica. Legal. Veja que o verbo retornar, ele é um verbo que transitivo e indireto, professor. Retorna. Verbo retornar é verbo intransitivo. Sujeito é um sujeito aí elíptico, né? Ele retornou. Agora, o verbo é intransitivo. Por quê? Porque ao local do evento, vou destacar assim, ó. Ao local do evento é o seu adjunto adverbial de lugar. Professor, para a avaliação médica é o que? Adjunto adverbial de finalidade. Finalidade? Sim, ele voltou ao local do evento com qual objetivo? Para fazer uma avaliação médica. Adjunto adverbial de finalidade. Agora, esse número 6, o predicado é o quê? O predicado é o número 6, toda a oração é predicado, né? E aí o predicado é o quê? Predicado é apenas um predicado verbal. Professor, é verdade. Então toda a oração é predicado verbal. Tudo bem, né? Então vamos ao número 7. Número 7 traz o seguinte. Ela se considerava uma moça honesta. Ela se considerava uma moça honesta. Coloca a palavra você no lugar do se e já vai te ajudando, tá? Coloca a palavra você. Ó, o ela é sujeito, ela considerava você uma moça honesta, tá vendo? O verbo considerar, então esse se é o quê? Esse se é objeto direto. Coloca a palavra você, ela considerava você. Mais à frente eu vou analisar esse se como pronome reflexivo. Mais à frente, tá? Não agora. Então ela considerava você uma moça honesta. Então considerava você o quê? Uma moça honesta. Uma moça honesta é uma característica aqui, ó, desse objeto. Ó. Veja que o verbo é transitivo direto, mas uma moça honesta é o predicativo do objeto. Uma moça honesta é predicativo do objeto. Isso significou para nós que o predicado agora é predicado o quê? Vamos marcar aqui? Que predicado é esse? Agora o predicado é um predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal. Tá vendo? Então ela se considerava uma moça honesta, ou seja, considerava a si mesma uma moça honesta. Considerava você, coloca o você, que fica bem marcado que o se ali é objeto direto. Número 8. Ninguém estava atento à questão discutida. Olha o verbo, que é o verbo estar, que tem como sujeito ninguém. Agora eu preciso analisar aí que tipo de verbo é esse. Observe comigo que atento é uma característica de ninguém, ligado por meio de um verbo. Então, ó, atento é predicativo do sujeito, correto? Agora, a questão discutida é o quê? É um assunto que nós estudaremos logo à frente, tá? Será provavelmente o nosso próximo assunto. A questão discutida aqui, ó, está ligada à palavra atento. Você vai estudar logo à frente comigo que a questão discutida é um complemento nominal da palavra atento. Atento a quê? Atento a alguma coisa. É um complemento nominal. Isso nós estudaremos na sequência, tá? Agora, este predicado é um predicado o quê? É um predicado nominal.
minal. Por quê? Porque o núcleo do predicado é o adjetivo atento, que é o predicativo. Tá vendo? Então você tem que treinar. Tem que fazer análise. Sempre treinando. Vamos mais. Agora, observe ali, quando eu falo assim, ó. A vida é isso para mim. A vida é isso para mim. Veja bem que aqui é o verbo. É o verbo. A vida é o sujeito. E isso é uma característica. E é interessante, porque eu estou mostrando este exemplo bem simples aqui, porque eu quero mostrar que o isso é um pronome, né? Um pronome demonstrativo. Mas eu quero mostrar que o pronome demonstrativo ele também pode ser predicativo. Também pode ser predicativo do sujeito. E esse para mim aqui, ó, esse para mim é um adjunto adverbial de opinião. E pode inventar agora, professor? Não estamos inventando. Está dizendo o seguinte, para mim, a vida é isso. Quer dizer, na minha opinião, na minha humilde opinião, a vida é isso. Então, ó, a vida é isso. Para mim, a vida é isso. Aí é um adjunto adverbial de opinião. A intenção aqui é mostrar que o isso pode ser predicativo. Então, o predicativo não é só adjetivo. Não é só um adjetivo que pode ser predicativo. O substantivo pode ser predicativo. O pronome demonstrativo pode ser predicativo. Então, tem que ver contextos. Tem que ver contexto. Aí, no futuro, quando nós começarmos a estudar mais, nós vamos chegar a este nível aqui. A este tipo de exemplo na tela. Esperava que voltasse à casa dos pais. Observe, ó. Aqui, veja que alguém esperava, certo? Alguém, quem esperava? Faça a pergunta, ó, quem? Alguém, eu não sei quem, mas alguém. E aí quem espera alguma coisa, ó. Esperava o quê? Esperava que voltasse à casa dos pais, ó. Esperava o quê? Agora, o que vai acontecer? O verbo aqui é VTD, só que voltasse à casa dos pais, nós chamaremos de objeto direto oracional. Objeto direto oracional. Porque esperava alguma coisa. Esperava isso daí, ó. Que voltasse à casa dos pais. E aí é um objeto direto oracional. Então, nós vamos chegar a este assunto mais à frente. Mas eu preciso que você conheça toda essa transitividade que nós já estamos estudando aqui antes. Né? Por que objeto direto oracional? Porque tem o verbo ali, ó. Que é o verbo voltar, né? Que é o verbo voltar-se. Que é um verbo intransitivo, né? E a casa dos pais é o adjunto adverbial de lugar. Tá? Adjunto adverbial de lugar. A casa é adjunto adverbial de lugar. Casa dos pais, né? Depois você vai estudar aqui dos pais, é adjunta de nominal de casa. Mas enfim, não precisa a gente aprofundar tanto. O que eu quero é que você observe isso daí. Ó. Agora quando eu trago o seguinte texto. O importante é que deu certo. Amém. O importante é que deu certo. Amém. Agora veja que esse aqui é um verbo de ligação. Porque o importante é isso aqui, ó. Então, que deu certo é uma característica da palavra importante, que é sujeito. Ou seja, o é que é verbo de ligação e que deu certo é um predicativo do sujeito oracional. Lembra do sujeito oracional? Pois é, eu posso ter objeto direto oracional, objeto indireto oracional, predicativo do sujeito oracional, eu posso ter complemento nominal oracional, enfim. É isso que nós temos. Agora, o grande detalhe é você não confundir com esse tópico 12 que eu trouxe aqui. Nós é que acompanhamos a maçaranduba. Observe que essa expressão agora, ó, é que eu posso eliminá-la de dentro do contexto. Eu posso retirar essa expressão é que e não fará falta na leitura do nosso texto. É possível retirá-la. Tira o é que do texto, como é que fica? Nós acompanhamos a maçaranduba. Por quê? Porque esse é que ele está aqui apenas para trazer um realce. Nós chamamos isso aqui de partícula de realce. É uma partícula de realce que também é conhecida como partícula expletiva. Professor, mas para que serve a partícula de realce na minha vida?
serve para nada. Você vai notar comigo que você pode retirar do texto e isso não vai mudar a ideia do seu texto. Ó, tira o é que. Nós acompanhamos a Massaranduba. Este era um texto de Graciliano Ramos. Né? Massaranduba, para quem não sabe, é um tipo de madeira, no caso uma bengala. E aí ele não quer falar nós acompanhamos, não. Ele quer falar como? Nós é que acompanhamos a Massaranduba. Porque o é que enfatiza. Tenta tirar o é que desse texto de cima. Retira lá, vai. O importante deu tudo certo. Não dá. Não dá, porque aqui o é que não é realce, enquanto aqui já é realce. E aí esse realce é só para enfatizar. É igual quando eu falo para você. Mulher. Mulher quando usa decote. Coloca um decote lá. Aí eu quero que você me diga uma coisa com toda a sinceridade do mundo. O decote aumenta o tamanho do peito? Seio. O peito fica maior quando coloca um decote lá? Não, sinceramente, aumenta o tamanho do peito? Claro que não. Não, professor, não. Não, o peito é o mesmo tamanho, não vai mudar. Não muda. Mas convenhamos, quando você coloca um decote, você faz o quê? Você, ó, chama atenção, enfatiza. Mas muda alguma coisa? Muda nada. Não muda nada. O tamanho continua o mesmo, só tá, ó, enfatizando. É a mesma coisa aqui. Se você colocar esse aqui, vai mudar alguma coisa? Não. Então tira. Muda alguma coisa? Não. Só tá aqui pra quê? Só pra atrapalhar a minha vida. É, basicamente. Porque esse aqui é só pra enfatizar. Tira do texto. Nós acompanhamos a Massaranduba. Então esse aqui, ele traz uma ênfase dentro do contexto. Observe na tela e veja bem o que eu trago para você. Eu digo o seguinte. Eu digo aqui, ó, que eu é que agredi o vizinho. Oi, você sabe o quanto que eu gosto do meu vizinho, né? Eu é que agredi o vizinho. Eu posso retirar essa expressão é que de dentro do contexto? Posso, porque esse é que aqui está estabelecendo o quê? Um realce. Eu posso retirar, porque este é que é a minha partícula de realce. Eu posso dizer apenas eu agredi o vizinho. Ou eu é que agredi o vizinho, que é a partícula de realce conhecida como partícula expletiva. Quem é que nunca disse a frase? Ó, eu é que mereço aumento. Eu é que chego mais cedo nesta empresa. É desse jeito. Eu sempre escuto, aqui no GRAM mesmo, eu sempre escuto dos meninos. Ó, eu que trabalho mais, eu que faço tudo. Tá vendo? Tira esse é que do texto. Tira o é que. Não vai mudar nada. Ó, muda alguma coisa? Não, mas o é que enfatiza. É mesmo, professor. Ó, eu dou meu sangue nesta empresa. Eu é que dou sangue nesta empresa. Tá vendo? O é que está enfatizando dentro do contexto. Acompanhe na tela, por favor. Veja mais. Se eu trouxesse a seguinte redação. Fui eu, e não vai colocar foi eu. Não. Fui eu que agredi. Fui eu que agredi o vizinho. Fui eu que agredi o vizinho. Continuamos tendo a partícula de realce? Sim. Você tem aqui o fui, junto com o que. Tire simultaneamente o fui e o que. Retirei simultaneamente o fui e o que. É, professor. Eu agredi o vizinho. Tá vendo? Então esse fui e esse que enfatiza. Agora, uma outra redação. Fui eu, a proposta agora é usar o quem. Fui eu quem. Qual é o certo? Fui eu quem agredi o vizinho ou fui eu quem agrediu o vizinho? Qual a alternativa correta? Qual a forma certa? Fui eu quem agredi o vizinho ou fui eu quem agrediu o vizinho? Ah, professor, mas essa daí eu já aprendi. O quem pode tudo. É isso mesmo. O quem pode tudo. Então, por que o quem pode tudo? Porque o quem pega a Barbie, você lembra? Então, nesse caso, eu posso concordar com o antecedente do quem, dizendo fui eu quem agredi. Ou concordar com quem? Fui eu quem agrediu. Aí, no caso, concordando com quem? É numa terceira pessoa do
singular. Então, eu concordo com o antecedente do quem, ou eu concordo com a própria palavra quem, né? Então, neste caso, as duas formas são formas adequadas. Fui eu quem agredi ou fui eu quem agrediu o vizinho? Estamos entendidos? Faça, por favor, um gesto positivo aqui para mim. Faça um gesto positivo, porque este caso é um caso muito comum em prova. É um caso muito recorrente em provas de concurso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir este bloco aqui, tendo em vista que nós já extrapolamos o nosso tempo. A gente anima e passa, né? Mas olha só, no bloco seguinte eu continuo falando aí sobre essa partícula de Gauss, continuo mostrando o contexto para você. Então não sai daí, venha comigo no próximo bloco. Um abraço do lucaslemos.pro.